Olá, sou a professora Poliana Vilas Boas e estou aqui apresentando os meus documentos pessoais. Esse é o meu RG, e o meu CPF. Então, como introdução, estou apresentando os meus documentos pessoais. E hoje, então, como eu já lhe disse, sou professora Poliana Vilas Boas, sou aqui da cidade de Paranavaí, do Paraná, também a nossa região de Paranavaí. Hoje nós vamos trabalhar o sistema respiratório, tá? Dentro do 8º ano. Então, hoje, o nosso conteúdo é o sistema respiratório, ou seja, nós vamos conhecer os objetivos. Quais são os principais objetivos do nosso sistema respiratório? A sua importância, a importância do sistema respiratório, quais são os principais órgãos, quais são as principais estruturas, as principais funções de cada órgão, de cada estrutura que compõe o nosso sistema respiratório e a importância dele, a importância para um todo, para todo o nosso organismo. Obrigada, até mais. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sou a professora Poliana Vilas Boas, tá? Sou a professora de Ciências, da disciplina de Ciências, e hoje aqui no 8º ano nós vamos trabalhar sobre o sistema respiratório, tá? Então, o nosso conteúdo de hoje é o sistema respiratório. Então, quais são os objetivos do sistema respiratório? Nós vamos conhecer as estruturas do sistema respiratório, suas funções e a importância. Então, para a gente iniciar a nossa aula, pessoal, vamos começar observando essa imagem. O que vocês conseguem observar dessa imagem? Aqui nós temos uma família, Uma família feliz, andando numa área verde. Essa área verde está localizada dentro das cidades, tá? Então, vocês acham que as áreas verdes são importantes para a qualidade do ar? Quais são os impactos da poluição do ar na saúde? Isso, muito importante, a qualidade, A presença do ar fresco, do ar atmosférico na nossa saúde. Pois o ar poluído, ele acarreta muito, o nosso sistema respiratório, aumentando assim os casos de doenças respiratórias, que atinge as nossas cavidades nasais, que atinge os nossos brônquios, os nossos bronquíolos e os nossos pulmões também. Então aqui nós vamos ver a importância do sistema respiratório. Ou seja, através da respiração, nós absorvemos o gás oxigênio, que é o O2 do ar, Que ele é utilizado pelas nossas células na liberação de energia necessária para o funcionamento do nosso corpo. Ou seja, através da respiração, nós absorvemos o oxigênio, que vai para as nossas células, e assim é necessário para o funcionamento do corpo, e ao mesmo momento nós eliminamos o gás carbônico, que é o CO2, também chamado de dióxido de carbono. Então aqui nós vamos conhecer as estruturas, tá? As vias respiratórias e os pulmões. Então vamos iniciar pelas cavidades nasais. Então aqui começam nas narinas, tá? Nas nossas narinas começam as cavidades nasais, vão até a nossa faringe. E elas são revestidas por um tecido rico em vasos sanguíneos, que umedecem e aquecem o ar inalado. E eles contêm pelos e muco que dificultam a entrada de micro-organismos nos nossos pulmões, tá? Então aqui nós vimos as cavidades nasais, a importância de ter um tecido rico em vasos sanguíneos, que vai umedecer e aquecer o ar inalado, e também com pelos e muco dentro das cavidades nasais. Então agora aqui vamos responder rapidinho. Em determinadas situações, acabamos respirando pela boca, mas o correto mesmo é respirar pelo nariz. Vocês sabem dizer o porquê? Acabamos de dizer, tá? No slide anterior. Ou seja, dentro das nossas cavidades nasais, nós temos a presença de muco e de pelos. O muco e o pelo faz como uma barreira, eles interrompem a entrada de micro-organismos
e de pequenas partículas para dentro do nosso sistema respiratório, chegando até os nossos pulmões, tá? Então essa é a importância. Interromper, tá? É a entrada de micro-organismos e de partículas pequenas, para que não ocorra o aumento de doenças respiratórias, né? Então aqui nós temos a faringe. A faringe, ela é um canal comum ao sistema respiratório e digestório. Ele faz a comunicação entre as cavidades nasais e a laringe. Ou seja, no sistema digestório, a faringe é um canalzinho que passa os alimentos. Já no sistema respiratório, a função da laringe, a função da faringe é a passagem do ar, tá? E a faringe, então, ela vai fazer uma comunicação entre as cavidades nasais e a laringe. Então, ela faz parte tanto do nosso sistema digestório para a passagem de alimentos, quanto no sistema respiratório para a passagem do ar. Depois da faringe, nós temos a laringe. A laringe, ela já vai ligar a faringe à nossa traqueia. E aqui dentro da laringe, nós temos uma válvula muito importante, que é a válvula epiglote. Essa epiglote, ela tem a função de impedir a entrada de alimentos, aquela aqui, ó. Ela tem a função de impedir a entrada de alimentos para dentro das vias respiratórias, tá? Para que não ocorra engasgamento. Ou seja, quando o alimento está passando pela faringe, a função dela é fechar, tá? Para que o alimento não vá para as vias respiratórias. E quando está passando o ar, a função da epiglote é abrir para que ocorra a passagem do ar para as vias respiratórias. Tudo bem? Então, depois da laringe, nós temos a traqueia. A traqueia é um tubo cartilaginoso, tá? Ele é cartilaginoso formado por anéis. Esses anéis faz com que não ocorra um fechamento da traqueia, tá? E ele vai se bifurcar aqui na sua extremidade inferior. Essa traqueia vai se ramificar em duas partes, que são os brônquios. Bronco primário, tá? Aqui nós temos o bronco direito e o bronco esquerdo, tudo bem? Então, depois que a traqueia se ramificou em dois brônquios, nós temos a presença aqui nós temos os dois brônquios, aqui nós temos a presença dos bronquíolos. São estruturas bem pequenininhas ramificadas, tá? E na ponta de cada bronquíolo, nós temos a presença de pequenos sáculos, tá? Esses aqui, ó, são sáculos bem ramificados com vasos sanguíneos. Esses sáculos é o local que vai ocorrer as trocas gasosas, ou também pode ser chamado de hematose. O que é a troca gasosa ou hematose que vai ocorrer aqui na ponta de cada bronquíolo, que são os alvéolos pulmonares, né? Os pequenos sáculos. É o local que vai ocorrer a hematose ou troca gasosa quando ocorre a absorção do oxigênio para dentro das nossas células, para o bom funcionamento do corpo, e ao mesmo tempo a eliminação do CO2, que é o gás carbônico. Tudo bem? E outra estrutura também muito importante para o sistema respiratório é o diafragma. É esse músculo aqui, ó, que está localizado entre a cavidade torácica e abdominal, tá? E esse diafragma, esse músculo, ele participa dos movimentos respiratórios. Quando a gente inspira e quando a gente expira, ele se contrai na inspiração e ele se relaxa na expiração. Então, por isso que o diafragma também é outra estrutura muito importante nos processos, tá? Dos processos de movimento do sistema respiratório. E ele é uma estrutura exclusiva dos mamíferos. Tudo bem? Então, pessoal, na nossa aula de hoje, a professora fez para vocês, imprimiu, vou entregar para vocês, tá? Uma atividade. Nesta atividade aqui, vocês vão observar essa imagem e vocês vão identificar as estruturas que estão enumeradas, tá? Daí vocês podem escrever na frente qual a estrutura que está representando esse numeral. Tudo bem? Então, pessoal, na nossa aula de hoje, tá? Nós trabalhamos o sistema respiratório, tá? Ele é formado pelas vias respiratórias e também pelos nossos pulmões, que é o local, né, que está localizado nos nossos brônquios, nossos bronquíolos e na ponta os nossos alvéolos, né? Que é uma estrutura tão importante para o nosso sistema respiratório. É um local para ocorrer a hematose, né? É quando ocorre a absorção do oxigênio e a eliminação do CO2. Vimos também que ele é responsável por fornecer oxigênio para dentro das nossas células e retirar também o gás carbônico de dentro das nossas células, que é lá no processo da hematose, dentro dos alvéolos pulmonares. E também conhecer
conhecemos as estruturas desses sistemas e as suas principais funções. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre o sistema respiratório e até mais, até a próxima. Tchau!